Quero chamar aqui na frente o obreiro Leonardo. Glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus pela vida do nosso querido obreiro. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Quantos que estão felizes com Jesus? Diga amém. Amém. Podemos assentar, queridos. Deus abençoe aqui o louvor. Pedi só para o Moisés ficar comigo, navegando ali nas teclas. Glória a Deus. Estamos bastante felizes e honrados por estar aqui nesta manhã, incumbido de vos transmitir a palavra do Senhor nesta manhã. Quero tributar a Deus a minha gratidão pela vida dos nossos apóstolos, que nos confiou estar aqui nesta manhã. Louvo a Deus pela vida do nosso apóstolo Pedro Medina, apóstola Sara Medina. E para a gente sempre é uma honra, né? Subir aqui nessa tribuna, um lugar santo, um lugar sério, de pregação, de palavra de Deus. E a gente se sente muito feliz de estar pertencendo a esta família, né? Pertencendo a esta casa e servindo aqui ao Senhor. Estou bastante feliz e alegre. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, que está ali, o Samuel, né? Eu falei, ficam lá, você está intercedendo por nós. É muito bom ter a família por perto intercedendo por nós. E é muito bom quando a sua esposa, ela te admira. Não é verdade, pastor Diego? Ela ficou feliz. Oi, quando eu falei para ela que o apóstolo nos ligou para a gente ministrar, ela ficou muito feliz, ficou alegre. Então a gente fica feliz, né? Samuel ficou alegre também. Ô Bernardo, ligou para o Bernardo. Bernardo, você vai para a igreja amanhã? Meu pai vai pregar. Então a gente fica feliz, né, irmãos? Glória a Deus. Isso nos motiva a cada dia a continuar, a prosseguir. E um homem, quando ele não tem a sua família em volta, ele não tem sucesso, né? O sucesso do homem é a sua família. Amém? E falando de homem, graças a Deus nós temos ali, pelo menos uma vez por mês, nós temos o Encontro de Leões. Nós somos ali o idealizador deste evento, que nós realizamos uma vez por mês. Nosso próximo evento é dia 10/8 de agosto, segundo sábado de agosto. E eu quero fazer um convite para os homens que ainda não participaram. No último encontro nós tivemos 47 homens. Foi uma benção, está sendo uma benção. Eu recebi a ligação de um irmão que me ligou e falou assim, irmão, como está sendo um momento de aprendizado, um momento único. Eu tenho mudado a minha vida e minha esposa tem me admirado, né? Que é o que nós temos ensinado ali sobre sacerdócio, sobre família, sobre conduta, até aula de etiqueta comportamental, como se vestir. A gente tem aprendido ali e a gente tem tido assim 2 ministrações, uma ministração pela manhã, tem um momento de comunhão, um momento de mesa, aí tem a ministração, depois mais um momento de mesa e depois a segunda ministração, das 8h30 a meio-dia nós estamos ali. Tem sido uma bênção. E ele me ligou e falou assim, olha, pelo valor que é cobrado é muito barato pelo ensino e pelo conteúdo que nós recebemos aqui. É apenas R$50 a inscrição, então convido você, homem, a estar conosco ali no Encontro de Leões. É para maiores de 18 anos, muitos obreiros têm participado, estão participando, e nós temos um grupo de mais de 100 homens, e nós estamos ali, é uma benção. Alguns já me procuraram, nós temos o grupo, vai ter sim, dia 10/8, o Johnny, muitos irmãos aqui já participaram, e vai ser uma benção. Então deixo o convite para você, nos segue ali nas redes sociais, no Instagram, você que nos está vendo pela internet, você aqui da região de Balneário Camboriú também, desejar estar conosco, nos segue ali no Instagram, leonardorocha.cerqueira, e ali tem todas as informações necessárias. Deus abençoe a todos. Amém, queridos? Quantos que querem ouvir a palavra de Deus, diga amém. Amém. Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Jonas. Uhul! Livro do profeta Jonas. Estava meditando já há alguns dias sobre o livro do profeta Jonas. E nós vamos aprender muito aqui com Jonas. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 1. Aqueles que acharam, digam amém. Hoje eu vou pedir bastante ajuda do irmão do telão, que a gente vai usar bastante a Bíblia hoje, para a gente poder aprender juntos. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo:
levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Versículo 3, porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. E você diz amém? Jonas fugindo da presença do Senhor. Queridos irmãos, quando a gente se fala do livro da história do profeta Jonas, haja vista que é muito raso a gente só querer pensar na história de Jonas em relação ao Jonas dentro do ventre de um grande peixe. A Bíblia não fala que tipo de peixe, alguns falam baleia, mas a Bíblia não fala, a Bíblia só fala de um grande peixe. Porque quando se fala de Jonas, todo mundo lembra dessa história, o homem que ficou 3 dias e 3 noites dentro do ventre do grande peixe. Mas tem muitas coisas que nós podemos aprender e extrair dentro desse texto. É muito raso ficar só aí. Tanto que os teólogos liberais de hoje, eles ficam apenas tentando tirar um pouco de Jonas de cena. Eles acreditam que Jonas nem existiu, que ele é apenas quem escreveu o livro de Jonas foi apenas um homem anônimo, porque como que pode um homem ficar 3 dias e 3 noites dentro de um ventre de um peixe? Isso não pode acontecer. Isso quem fala é os próprios teólogos liberais de hoje. Eles tentam esconder isso, porque eles mesmos não acreditam nesse milagre. Porque para o homem ficar 3 dias e 3 noites dentro de uma barriga de um peixe, é milagre, sim ou não? Deus, ele pode fazer tudo. E Jonas foi preservado ali, e a gente vai ver no decorrer da história, conhecendo um pouco mais sobre isso. Mas a história de Jonas é real. Jonas não é um livro apenas de carochinha, é um livro real que carrega o seu nome. Tem pontos aqui negativos, mas também tem pontos que nós precisamos aprender muito, e nós vamos aprender aqui hoje muito com Jonas. O próprio Jesus, ele dá testemunho de Jonas. O próprio Jesus dá testemunho de Jonas. Então a gente vai ver Jonas desde o Antigo Testamento até no Novo Testamento. Mas antes da gente mergulhar um pouco a respeito da história de Jonas, vamos conhecer um pouco sobre este profeta, sobre este homem. Antes de nós entrarmos no texto, quem foi o profeta Jonas? Para que a gente saia um pouquinho só do peixe, ali da barriga, talvez a história que você aprendeu desde quando você era criança, talvez ali no Kids ou numa escola dominical. Quem foi o profeta Jonas? A palavra Jonas no hebraico significa, por incrível que pareça, pomba. Repita comigo, pomba. É o nome e o significado de Jonas, pomba. E é interessante que esse significado do seu nome tem tudo a ver com a postura do texto em 3 aspectos. Olha que interessante. Jonas significa pomba, tem tudo a ver com a sua postura no texto em 3 aspectos. Primeiro, na Bíblia, a pomba ela é vista como a ave que busca a fuga na hora do perigo. Pomba é a única ave que na hora do perigo, na hora da pressão, ela busca fuga para poder fugir. E isso está lá em Salmo 55, versículos 6 e 7. Vou pedir para o nosso irmão colocar no telão. Salmo 55, versículos 6 e 7. Olha que interessante. Salmo 55, versículo 6. Assim eu disse, quem me dera asas como de pomba, então voaria e estaria em descanso. Aqui é o próprio salmista Davi, quando ele estava em pressão, vivendo sobre a ameaça dos inimigos, ele falou, quem me dera eu ter asas de pomba, para que eu possa voar e escapar. Então pomba carrega o nome de Jonas, que significa pomba, ele carrega em si, no seu DNA, esta postura e essa posição. Quando Jonas recebeu a palavra do Senhor, para que ele pudesse ir a Nínive, ele desejou fugir, como pomba, como o seu nome mesmo fala. Segundo aspecto, a pomba na Bíblia é o símbolo de alguém que geme e chora. A pomba na Bíblia
é uma postura, significa alguém que geme e chora. Coloca aí Isaías capítulo 55, versículo 11. Isaías capítulo 55, versículo 11. Aqui é uma conduta e uma postura também de Jonas. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías 55, 11. Alguém que geme e chora. É Isaías 55, 11. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que enviei. O próximo versículo, por gentileza. Porque com alegria saireis e em paz saireis guiado. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão em palma. Eu acho que é outro versículo que fala. Da hora que eu estava escrevendo, deve ter colocado algum versículo errado. Não me lembro agora, mas para a gente não perder tempo. Mas se você ver lá em Isaías, depois você procura 55, você dá uma lida. Você vai ver essa característica de pomba, que ela é aquela que geme e chora. Tentei imaginar uma pomba gemendo. Geralmente a gente imagina uma pomba apenas fazendo aquele barulhinho. Eu não vou imitar uma pomba aqui, senão vai ficar meio estranho, né? Mas você conhece muito bem a pomba, como que ela faz. Mas lá em Isaías diz que é uma característica que fala pomba, é como se fosse uma pomba que geme e chora. Eu tenho certeza que está lá no livro do profeta Isaías capítulo 55. É uma característica também que carrega o nome de Jonas. E aonde foi que Jonas chorou e gemeu? Dentro do ventre do peixe. A Bíblia diz que lá Jonas orou. Jonas gemeu, Jonas chorou, orou 3 dias e 3 noites dentro do ventre do grande peixe. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Jonas. 59:11. Amém? Obrigado, irmão. Coloca lá 59:11. Então não é 55, 59:11. Coloca ali para a gente ver, por gentileza. Porque a gente tem que provar, né, irmãos? Todos nós bramamos com ursos, isso mesmo. E continuamente gememos como pombas. Gememos como pombas. E esperamos pelo juízo e não há pela salvação. E está longe de nós. Então gememos como pomba. Então pomba geme. Amém? E Jonas, que carrega o nome de pomba, no ventre do grande peixe, ele gemeu, ele chorou e Deus ouviu a oração de Jonas. Terceiro aspecto, a pomba é um símbolo de passividade. Ou seja, Jonas se torna passivo quando Deus ele é ativo. Jonas se torna passivo porque ele carrega a paciência. A pomba é uma tipologia, né, de paz. Então Jonas se torna passivo quando Deus se torna ativo. Aqui havia uma grande situação, uma grande ação. Deus queria agir. Deus queria fazer algo em prol de Nínive. Deus queria que ele pregasse para Nínive. Deus queria entrar em ação. Deus queria colocar Jonas na história, Jonas em ação, mas ele estava passivo. E aonde que Jonas fica passivo? Quando ele estava dentro do porão, dormindo. Deus estava atuando numa grande tempestade e Jonas estava dormindo no meio da tempestade, passivamente. Característica que carrega o nome do profeta Jonas. E nosso Deus é um Deus ativo. Deus é um Deus de ação. Deus é um Deus que gosta e quer colocar eu e você em cena, atuando constantemente. É por isso que Deus não gosta de gente parada. Deus não gosta de gente muito passiva, esperando em Deus. E Deus ele quer que você de vez esperar nele, Deus ele quer que você age. Deus ele quer que você acredite. É o que nós temos ouvido aqui nos nossos cultos e também nos 21 dias. Se você acha que os 21 dias acabou, não, continua. Continua. E eu me sinto privilegiado. Acabou os 21 dias, o apóstolo pregou na quarta e estou pregando hoje. Ou seja, continua. E à noite vai ter um pregador também pregando. Continua. E aquilo que Deus te prometeu não acabou nos 21 dias. Continua. Deus ele quer continuar fazendo história. Deus ele quer continuar a fazer aparecer ouro, prosperar, abençoar. Mas Deus ele precisa que você haja, porque ele é um Deus ativo. Deus ele é um Deus ativo. Glória a Deus.
Eu achei muito lindo esse hino, Moisés, que fala que ele cresça e que eu diminua. Isso é muito lindo, esse hino é muito maravilhoso, porque quando você aparece, Deus se esconde. Mas quando você se esconde, Deus, ele aparece. É tremendo. E nesta noite que eu diminua e que o Senhor, ele cresça. Vamos lá, permita-me como introdução falar um pouco mais de Jonas. Jonas foi o filho de Amitai. Interessante que o nome Amitai significa verdade. Repita comigo, verdade. Ou seja, Jonas foi criado em um lar comprometido com a verdade e que temia o Senhor desde a sua infância. E Jonas, ele inicia o seu ministério profético em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. Nosso irmão coloca aí 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. Então observe que Jonas, ele inicia o seu ministério. Jonas já havia profetizado. A Bíblia vai dizer que também este restituiu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara pelo ministério do seu servo Jonas. Ministério do seu servo, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Efer. Jonas inicia o seu ministério profético, ao lado também do seu pai Amitai, que também lhe era profeta. Então Jonas, nós já vamos ver ele, já no Antigo Testamento, aqui em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, já profetizando. Então Jonas já tinha experiência com Deus. Jonas, ele já profetizava, ele já tinha experiência. E estava ali já atuando como profeta. Outra coisa, Jonas, além de ser filho de Amitai, o próprio Jesus, ele dá testemunho de Jonas. Por isso que não tem como esconder a existência de Jonas. Não tem como esconder a existência de Jonas, que nem os teólogos tradicionais, os teólogos de hoje em dia, né? Aqueles que querem esconder e ofuscar porque não acreditam em milagre, porque o próprio Jesus, lá em Mateus, ele também fala da existência do profeta Jonas. Jesus, porém, respondeu: vocês pedem um sinal, porque são uma geração perversa e adúltera, mas o único sinal que lhe darei será o do profeta Jonas. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro do grande peixe, eu ficarei 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então o próprio Jesus, ele dá testemunho do profeta Jonas. Jonas foi um profeta galileu. A cidade que ele nasceu ficava a 9 quilômetros de Nazaré. Então Jonas, ele era galileu. Nasceu também ali, a cidade dele ficava a 9 quilômetros de Nazaré. Ele era galileu e foi o único profeta no Antigo Testamento que já foi levantado para pregar para os gentios. O povo ninivita, o povo pagão, Deus o escolheu e Deus veio a ele para que ele pudesse pregar para os gentios. Se você vê a história, o povo de Nínive, eles eram um povo gentil. Por isso que Jonas, ele ficou um pouco preocupado em querer executar a vontade de Deus. Jonas, ele era e nasceu em Gat-Hefer. Jonas profetizou no período áureo das 10 tribos de Israel, nos 41 anos do reinado de Jeroboão II. Jonas, ele é citado tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento. Como eu citei aqui, Mateus 12, 38, 39, o próprio Jesus dando testemunho do profeta Jonas. Jonas, ele é o primeiro profeta transcultural da Bíblia, enviado a um povo pagão e gentil. Ele foi enviado para uma capital poderosíssima da sua época e grande cidade de Nínive. Tanto no capítulo que nós lemos, vai falar a grande cidade de Nínive. Ele não é chamado para pregar o seu povo judeu, mas ele foi escolhido para pregar ao inimigo do seu povo. Jonas, ele foi o primeiro profeta a desobedecer literalmente uma ordem de Deus e receber os seus prejuízos por causa da sua desobediência. Pois a desobediência, eu quero que você repete isso comigo. Pois a desobediência
ela te remove, mas a obediência, ela te promove. A desobediência te remove, mas a obediência, ela te promove. Guarda essa frase, amém? Jonas foi o único profeta na Bíblia a desobedecer uma ordem dada por Deus. Então aqui apenas um pouco do resumo de quem é Jonas, de quem foi Jonas, para que você entenda um pouco da situação e da condição deste homem, a qual nós vamos aprender algumas coisas com ele aqui. No capítulo 1 que nós lemos, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Jonas, levanta-te e vai à cidade de Nínive, clama por ela, porque a sua malícia, os seus pecados fedem nas minhas narinas, e eu preciso que você pregue contra ela. E o que eu acho interessante é que essa expressão, veio a palavra do Senhor, é uma expressão muito utilizada por Deus. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, veio a palavra do Senhor a Daniel, veio a palavra do Senhor a Amós. Era comum essa palavra, Jonas já conhecia. Mas o que eu acho interessante é que no versículo 2 é que Jonas levanta. Mas Jonas levanta não para ir, mas Jonas levanta para fugir. Agora pensa comigo, tenta imaginar um profeta fugindo da presença de Deus. Jonas foge da presença, da vontade, daquilo que Deus tem estabelecido para ele. Jonas prefere fugir. Deus fala com Jonas, Jonas se levanta, Jonas bate a continência e fala: Senhor, eu não vou, escolhe outro, porque eu não vou. Deus entregou uma grande missão a Jonas, mas eu acho interessante que aqui não tem nada a ver com a missão que Deus entrega a Jonas, mas se Jonas está disposto a obedecer a voz de Deus, a obedecer o que Deus queria, porque Deus só pode usar você quando você para de usar Deus. Deus só pode te usar quando você parar de querer usar Deus. Jonas aqui, ele quis ser mais esperto que o próprio Deus. Deus falou: Jonas, eu quero você em Nínive. Jonas falou: eu não vou para Nínive, eu vou para Tarsis. Ou seja, Deus tinha uma rota para Jonas, mas Jonas estava escolhendo e traçando a sua própria rota. A rota era de Deus, mas Jonas estava traçando a sua própria rota, querendo ser mais esperto que Deus. Olha, Deus, a minha vontade é melhor, os meus planos é melhor, o meu atalho é melhor que o teu. Eu não vou para Nínive. Jonas, é Nínive, eu não vou, eu vou para Tarsis. Jonas, ele começa a entrar em uma crise, porque ele quer ser mais esperto que o próprio Deus. Ele cria a sua rota, e nós vamos ver aqui no decorrer do texto que ele é frustrado e sofre todas as consequências. E eu já quero te fazer uma pergunta nesta noite, aliás, nesta manhã. Ou você se levanta hoje para obedecer a voz de Deus, ou você se levanta para fugir e sofrer as consequências da sua desobediência. Assim diz o Senhor nesta manhã para você. Quando eu estava orando a Deus, pedindo a Deus uma palavra para pregar aqui, Deus me mostrava alguns Jonas, tanto os masculinos como os femininos. O Senhor falava a Jonas na família do reino, que eu tenho entregado chamado, que eu tenho entregado sonhos a eles, que eu tenho colocado e plantado eles naquele lugar, para levar adiante, para acreditar naquilo que eu tenho colocado, depositado no homem de Deus. Ali há o meu propósito, mas muitos Jonas não têm acreditado naquilo que eu tenho falado. Mas muitos Jonas não têm acreditado nos sonhos que eu tenho colocado no coração de alguns. Não tem acreditado. É por isso que está sofrendo, é por isso que não rompe, é por isso que não entende nada, é por isso que fica frustrado, é por isso que fica rebolando que nem azeitona na boca de banguelo, não entendendo nada, vai passando, entrando 21 dias, saindo 21 dias, e as coisas não mudam para você. Deus manda dizer: ou você entra na minha rota, ou a rota é tua e você assume o prejuízo. Deus, Ele quer que você entre na rota dEle, e Deus, Ele quer que você obedeça a
sua voz e a sua vontade. Eu tenho certeza que nesta manhã, Jonas vão começar a entrar na rota de Deus, porque o que Deus tem para você é maior. O que Deus tem para você é coisa que você nem imagina, porque os planos de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, são maiores que os seus. Assim diz o Senhor. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Ela manjura macanjurabaia, suramaganjodama, torabacalamahai. Aleluia, glória a Deus. A rota de Deus é melhor. Diga para o teu irmão, a rota de Deus é melhor. Glória a Deus, a rota de Deus é melhor. É melhor obedecer do que sacrificar. O religioso, ele sacrifica. Agora o filho, ele obedece. Deus, ele não quer que você fique sacrificando. Tem pessoas que acordam, sacrificam. Pessoas vão para o trabalho sacrificando. Pessoas vêm para o culto sacrificando. É pesado, é tudo errado. Vem só sacrificando, ele sacrifica. O dízimo é um sacrifício. A vida dele aqui é um sacrifício. Ele entendeu o propósito de Deus, é um sacrifício. Tudo é sacrifício, tudo é com peso. Tudo é sacrifício. Deus não quer que você sacrifique. O religioso sacrifica. Ora, os religiosos pedindo sinal para o Senhor, enquanto que eles estavam pedindo sinal, Jesus nos mostra o sinal já estava na ponta do nariz deles, que era Jesus. Deus já tinha mandado o sinal há muito tempo. Deus já tinha mandado o sinal há muito tempo. Ei, até quando você vai ficar pedindo sinal para Deus? Se é para você ficar neste lugar ou não? Até quando você vai ficar pedindo sinal para Deus? Deus me mostra, me dá um sinal. Quem pede sinal é religioso. O sinal Deus já enviou. Deus já falou contigo, Jonas. Deus, ele quer que você age. Deus, ele quer que você reage. Deus, ele quer que você creia e acredite. Porque quando você se levanta, a Bíblia diz que Jonas se levantou mais para ir para a rota dele. Quando você se levanta, Deus se levanta com você. Quando Deus colocou esse sonho, Deus está olhando, se levanta, porque quando você se levantar, Deus vai se levantar com você. Quando você agir, Deus vai agir com você. Quando você acreditar, Deus acredita com você, porque maior é aquele que te prometeu, e aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Se você acredita, levante a tua mão e glorifica Jesus Cristo. Deus me mostrou Jonas aqui na família do reino. Eu comecei a entender a palavra do Senhor e comecei a escrever algumas coisas. É melhor obedecer do que sacrificar. Deus, ele quer que você obedeça. Simplesmente obedeça. Tem uma frase que eu gosto: manda quem pode, obedece. Manda quem pode, obedece. Quem que pode, irmãos? Deus pode, então obedeça. Porque os planos de Deus é melhor. Ainda que você não entende, obedeça. Ainda que você obedeça. Jonas se levanta para fugir do chamado de Deus e da presença dele. Meu Deus, um profeta já acostumado a profetizar, já teve uma história com Deus, mas agora quer fugir da presença de Deus. Duas coisas eu aprendo com isso. Primeiro, não existe o teu chamado. Isso aqui você precisa entender, ok? Não existe o teu chamado, é o chamado que te tem. Por que Jonas tentou fugir? Porque ele achava que o chamado era dele. Mas o chamado não era dele, o chamado é de Deus. Quando você acorda, eu tenho um chamado. Não, o chamado é que te tem. As pessoas confundem. É o chamado que te tem. O chamado é o seguinte: existem 50 portas para você escolher. Todas boas, todas top, maravilhosa. Mas só tem uma que você precisa escolher. Como que você escolhe? Quando aquilo arde no seu coração. Aquilo que mais arder nessas 50 portas é o que Deus ele tem para você. É o que Deus precisa, é o que Deus ele quer para você. Esse é o chamado, é aquilo que mais arde no teu coração. É que nem igreja não se abre, igreja nasce. É diferente. Por que tem igreja que está abrindo, que está fechando? Porque está abrindo. Agora as que nascem, não fecha, continua. Eu lembro que quando nós, como o pastor Adriano falou, que nós estávamos aqui bem no começo, eu participei disso, pastor Adriano, como alguns participaram também. Quando a igreja se dividiu, falaram: vai fechar, vai fechar, vai fechar. Ainda mais agora na pandemia, vai fechar, vai fechar. Eu lembro que o apóstolo Dom Brado falou: se fechar, eu sou um falso profeta. Sabe por que não fechou?
porque ela não foi aberta, ela nasceu no coração de Deus. É por isso que os planos de Deus para essa igreja, irmãos, vai acontecer, queira Satanás ou não, vai acontecer. Vai acontecer, Moisés, vai acontecer. Eu estava vendo um vídeo do apóstolo Pedro Medina, há 3 anos atrás, lá no canal dele no YouTube. 3 anos atrás ele já estava falando de muitas coisas que já está acontecendo hoje. O apóstolo falando, Johnny, já está acontecendo hoje. Falou, olha, o apóstolo já estava falando 3 anos atrás, acreditando, reagindo, seguindo o propósito da vontade de Deus. Tudo está acontecendo e vai acontecer mais e mais. Tudo é real. Mas para isso é necessário obedecer. Assim é você. Assim é aquilo que Deus colocou no teu coração. Vai acontecer se você acreditar. Então quando o chamado é teu, você foge. Mas quando o chamado te tem, você obedece. Segunda coisa, é impossível fugir da presença de Deus. Diga, é impossível eu fugir da presença de Deus. Interessante que o Salmo 139, Rivaldo, já era escrito. O Salmo 139 já era escrito. Aonde o salmista Davi, coloca aí Salmo 139, versículo 7, que diz assim: para onde mirei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu estás ali também. Se eu tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, ali o Senhor está também. Até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Não tem como você fugir da presença de Deus. Não tem como eu e você fugir da presença de Deus. Deus, Ele te acha. Diga para o teu irmão que está do teu lado: ei, Deus te achou nesta manhã. Ei, Jonas, Deus te achou nesta manhã. Deus te achou nesta manhã. E Deus, Ele quer cumprir o propósito dEle na tua vida, porque Ele te ama. Recalcula a tua rota nesta manhã. Você entrou com uma rota, Deus, Ele está pedindo: recalcula a tua rota, coloca a tua rota na minha, porque a minha rota é melhor. Você vai ver que vai chegar, vai acontecer. A minha rota é melhor. A minha rota é melhor. Aleluia. Jonas tentou fugir da presença de Deus, mas não tem como. Agora interessante, por que será que Jonas tentou fugir da presença de Deus? A missão que Deus deu para Jonas foi para ele ir para Nínive. Mas Jonas compra uma passagem e vai para Tarsis. Meu Deus, mas vamos lá. Por quê? Ele tentou, irmãos, ir para o lugar mais longe que havia naquela época na sua história. Ele tentou fugir, ir para um lugar muito mais longe. Ele vai para Tarsis. Interessante que da onde Jonas estava até Nínive dava uns 300 quilômetros. Mas Tarsis, da onde Jonas estava para ir, para onde ele queria para Tarsis, dava mais ou menos uns 4.000 quilômetros. E segundo os estudiosos, Tarsis ficava lá na península do sul da Espanha naquela época. O evangelho, na verdade a palavra, Deus não tinha fama lá. Deus não tinha fama lá no sul da Espanha, ninguém conhecia. Isso até na época de Paulo, por isso que Paulo insistia em ir para a Espanha, porque Deus não tinha muita fama na Espanha. Deus não era muito falado, o evangelho não tinha chegado lá. Está na Bíblia, eu vou provar para vocês. Porque ele sabia o que estava escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 66, versículo 19. Coloca aí, irmão, por favor. Era um lugar muito longe, muito longinho, que na mentalidade de Jonas, ele falou assim: eu vou para um lugar muito longe, mas muito longe, que eu não quero ser incomodado. Eu não quero que Deus me ache. Lá Deus não vai falar comigo. Lá Deus não vai, lá Deus não tem fama. Isaías 66, versículo 19. Isaías 66, versículo 19. Ele sabia que estava escrito aqui: e porém entre eles um sinal, e os que deles escaparem enviarei às nações. Qual nações? A Tarsis, Pul, a Lude, a Flecheiros, a Tubal, a Javã, até a ilhas de mais longe,
que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre os gentios. Jonas falou: vou para lá porque lá é muito longe. Lá Deus não tem fama, lá Deus não vai querer falar com ninguém, lá Deus não vai me incomodar. Por isso que ele quis traçar essa rota para Tarsis. Falou: vou fugir, mas ele esqueceu o texto que nós acabamos de ler, que não tem como nós fugir da presença de Deus. Mas Deus insiste em Jonas. Nós temos aqui um Deus que insiste em Jonas, assim como Deus está insistindo em você nesta manhã. Ele vai para lá, ele compra a sua passagem agora e vai para Tarsis. Sabe o que eu acho interessante? O que eu aprendo com isso? Quando você faz a rota, quem compra a passagem é você, Samuel. Mas quando a rota é de Deus, é Ele que paga a passagem. Quando você faz a rota, quem paga a passagem é você. Agora quando a rota é de Deus, Ele que paga a passagem, Ele abre caminho, Ele faz conexões, Ele coloca você em lugares maiores, porque a rota é de Deus, a rota é de Deus, a rota é de Deus, a rota é de Deus. Por isso que é melhor a rota de Deus. Não tem pessoas que pagam a passagem, ele sofre, paga a passagem, ele sofre, ele mesmo cria a sua rota, ele mesmo quer fugir do propósito de Deus, vai para vários lugares aonde que Deus não plantou ele lá, lugares que Deus não plantou ele lá, no lugar que Deus pediu para ele não ir, ele vai, compra a passagem, mas não é lá, não, mas eu vou porque eu não sirvo o homem, eu sirvo a Deus, eu vou porque eu sou mais inteligente que Deus, e é lá que eu acho que eu tenho que ir. É lá que está o negócio. Não, e o negócio às vezes está mais perto, onde você menos imagina. Era para Nínive, não era para Tarsis. A desobediência te faz descer de nível. A desobediência te faz descer de nível. Por isso que eu perguntei no começo, até que ponto você está disposto a obedecer a voz de Deus? Porque a desobediência te remove, mas a obediência te promove. A desobediência te faz descer de nível. Interessante que quando Jonas desobedece a Deus, compra a sua passagem para ir para Tarsis, ele só desce. Jonas desceu para Jope, desceu para o barco, desceu para o porão, desceu para o mar e desceu para o peixe. Alabacalavaxaia. Só desce, Nivaldo, só desceu. Desceu para Jope, desceu para o barco, desceu para o porão, desceu para o mar e desceu para o peixe. Só desce. Porque a desobediência te faz descer de nível. E a Bíblia diz que quando Jonas está lá no barco dormindo, porque ele era muito passivo, ele estava dormindo, irmão Otaviano. Ele estava dormindo. Enquanto que ele estava dormindo, Deus estava indo até ele em uma grande tempestade. O capitão, eles estavam preocupados porque o barco estava quase a se quebrar. E quando eles descem do porão, encontra Jonas ali. Interessante que o texto diz que eles começaram, por causa da tempestade, jogar as coisas para dentro do mar. Todas as suas bagagens, tudo que era pesado, começaram a jogar no mar. Só que eles se esqueceram, Diácono irmão Vitor, que a mala mais pesada não estava lá no terraço, estava lá no porão, que era Jonas. A mala mais pesada era Jonas, porque um profeta em desobediência, ele é que nem uma mala, ele é pesado, ele incomoda. Interessante que aquela tempestade foi causada por quem? Aquela tempestade veio para aqueles homens do navio, capitão do navio, por causa de quem? Por causa de Jonas. Só existe duas pessoas na Bíblia que dormiu no barco. Primeiro é Jonas, e segundo, Jesus no barco dos discípulos. E qual a diferença de Jesus para Jonas? É que a tempestade de Jonas começou por causa dele, e a tempestade de Jesus terminou por causa de Jesus. Ei, ou a tempestade vai começar por tua causa, ou ela vai encerrar por tua causa, você escolhe. A tempestade, o poder está nas tuas mãos, porque Ele já te deu poder sobre a tempestade. Ou ela vai começar por tua causa, ou ela vai acabar por tua causa. Jonas começou por causa dele, Jesus encerrou por causa dele. Vento e mar, acalma-te. E ninguém sofreu nenhum dano. Agora, enquanto que Jonas estava rejeitando os planos e os propósitos de Deus, a tempestade estava lá, trazendo prejuízo para todos que estavam à sua volta. Pessoas rebeldes,
pessoas em desobediência, que não querem aceitar a vontade de Deus, ele traz problemas para aqueles que estão à sua volta, prejuízos. Ou seja, o marido que ele é turrão, o marido que ele é rebelde, que ele não quer ouvir a voz de Deus, a sua esposa sofre, os seus filhos sofrem, porque ele não consegue ouvir a voz de Deus, quando ele acha que é dessa forma. Pelo fato de ele achar que ele é o sacerdote, ele vai conduzir na sua família, que não é o centro da vontade de Deus. Os seus filhos sofrem, a sua esposa sofre, todo mundo sofre, porque está fora do centro da vontade de Deus. É por isso que o Encontro de Leões, o nosso propósito é colocar os homens no centro da vontade de Deus, ao ponto da sua esposa o admirá-lo, porque isso é uma virtude que nós temos que ter. Se a minha esposa não me admirar, precisa me admirar. Não basta ser só casado, a esposa tem que nos admirar. É ou não é, meu amor? Tem que admirar, irmãos. Se você está casada há 30 anos, a sua esposa fala assim: ah, eu sou casada, eu amo ele, mas admirar ele dói um pouco. E nós precisamos também arrancar a admiração do nosso Deus. Deus, Ele quer se orgulhar de nós. Deus, Ele quer admirar de cada um de nós. Jonas preferiu fugir do que mudar a sua conduta. Jonas preferiu fugir do que mudar a sua conduta, a sua postura. A sua postura, a sua conduta. Então vai lá, até quando vai essa tempestade? Até quando você vai continuar prejudicando a vida dos teus? Até quando você vai ficar dando batida na parede? Até quando você vai ficar dando murro e ponto de faca? Até quando? Interessante que a maldição não é do diabo, a maldição é de Deus. Aquela tempestade é de Deus. Não foi Satanás que provocou aquela tempestade, foi o próprio Deus. Aí Jonas estava lá, a mala mais pesada, a bagagem mais pesada estava lá, coitado dos homens, jogaram tudo para fora. A culpa não era da bagagem, a culpa era de Jonas. O que está faltando é homens dizer assim, homens e mulheres dizer: Deus, a culpa é minha. Eu estou sofrendo, a minha vida está sofrendo, meu ministério não cresce, meu ministério não tem uma expansão, eu não consigo romper. Por quê? Porque a culpa é minha. A culpa não é do apóstolo, a culpa não é da apóstola, a culpa não é da liderança, a culpa não é do meu filho, a culpa não é da minha esposa, a culpa é minha. A culpa é minha. Enquanto que você não reconhecer que a culpa é tua, não é do vizinho, não é dos outros, não é nem de Satanás, que está dizendo: eu não tenho nada a ver com isso, eu só soltei a corda, não é isso, meu filho? Eu só soltei a corda, o resto, enquanto que você não reconhecer, você vai continuar sofrendo. Aí os homens descem lá para o porão. Jonas está dormindo passivamente. Homem, como que você consegue dormir com uma tempestade dessa? Ore ao teu Deus, quem sabe você orando Ele vai responder. Porque eles estavam orando. Interessante que os ímpios, os gentios ali, os pagãos estavam orando. E Jonas não estava orando, Jonas estava dormindo. Jonas estava no acomodismo total, irmão. Crente que não ora é terrível, irmão. Crente que não ora, ele fica enjoado. Ele traz problema para os outros. Interessante que os pagões, os homens estavam orando, fazendo alguma coisa, e Jonas estava dormindo, o profeta dormindo. E Jonas começou ali a despertar, tal, olha, e eles começaram a perceber: tem alguma coisa errada, porque todas as malas fomos jogadas fora, e agora, a mais pesada deve estar aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar uma sorte. Tiraram sorte, o nome caiu quem? Jonas. Porque não tem como, irmãos, uma hora Deus vai usar alguém, nem que Deus vai usar o ímpio para dizer: rapaz, reveja os seus conceitos, melhore aí, porque olha, fizeram sorte, caiu em Jonas. Aí Jonas teve que confessar, mais ou menos: olha, nós tivemos o conhecimento agora que todo esse caso por causa de você. Quem é você? Da onde tu veio? Que povo é teu? Jonas falou assim: eu sou hebreu. Interessante que ele não fala que ele é profeta. Ele fala: eu sou hebreu. Eu creio no Deus que fez os céus e a terra. Ele é teólogo neste momento. Ele é hebreu, fala do Deus que fez os céus e a terra. Mas a sua teologia não mudou a sua postura. A sua teologia não mudou a sua conduta. E ele fala assim, aí não tem jeito, ele fala assim: é por causa de mim que tem essa tempestade.
Aí Jonas já está começando a entrar na rota de Deus. É por causa de mim que está acontecendo essa grande tempestade. E agora o que nós temos que fazer? O jeito é vocês me lançar no mar. Me joga na água. E eles ficaram até com medo, né? Ficaram até com medo. E eles tentaram voltar. Mas Deus mandou mais tempestade. E eles não conseguiram voltar. Falaram, o jeito é te jogar no mar. Aí pegaram Jonas pelo braço, pela mão, e lançaram no mar. Porque enquanto que Jonas estava dentro do barco, ele estava fora do plano de Deus. Mas quando Jonas estava no mar, aí Deus estava colocando ele dentro da sua rota, dentro do seu propósito. Aí ele cai no mar. E quando ele está no mar, aí sim vem a história do grande peixe que engole. E aqui tem um mistério tremendo, interessante, que o peixe, ele não mastiga, ele engole, né? Da mesma forma que ele entrou, ele saiu. Da mesma forma que ele entrou, ele saiu. O que eu quero te dizer com isso? Nessa rota que você entrou, da mesma forma que você entrou, você vai sair. Porque tem lugares que se Deus não tirar você, você não quer sair de lá. Tem portas que se Deus não fechar, você não quer sair de lá. Interessante, né? É por isso que Deus tem que fechar a porta. É por isso que Deus tem que romper relacionamento. É por isso que Deus tem que dar uma cutucada, uma ferida. É por isso que Deus tem que tocar você na perna. É por isso que Deus tem que fazer alguma coisa, porque senão, por você não sai. Deus tem que enviar fazer alguma coisa. Deus tem que fazer alguma coisa. Então, da mesma forma que ele entrou, ele saiu. E Deus está dizendo, da mesma forma que você entrou, você vai sair também. Porque esse sair vai te trazer experiência para você contar. Eu era fujão, mas agora eu não sou mais fujão. Eu era teimoso, mas agora eu não sou mais teimoso. E você vai conseguir ajudar os outros Jonas que virão. Outros Jonas que virão. E você vai estar sempre sensível à voz de Deus. Interessante também que Jonas, o peixe engoliu ele, foi para o intestino do peixe. Mas depois, o grande peixe jogou ele para fora. Interessante que talvez nessa rota que você entrou, o próprio Satanás está dizendo assim, olha, você nunca mais vai sair de lá. Não vai sair, você vai ficar aqui. Mas eles esquecem, Satanás esquece, que o homem ele tem até a corrente. O diabo pode ter o cadeado, mas a chave quem tem é ele. E essa porta quem abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, ninguém abre. A chave está na mão de Deus. Por isso que ele tem poder de tirar você hoje dessa prisão espiritual, que fez você incluir nesta rota que não é a rota de Deus. Todas as suas dúvidas, ele tem a chave para você nesta manhã. Ele abre, ele quebra essas correntes, ele quebra esse cadeado para que você viva o melhor de Deus para a tua vida, Jonas. O melhor de Deus para a tua vida. Ele tem a chave. Ele tem a chave. Outra coisa que é interessante é que eu achava que quando Jonas entrou na barriga do peixe, aliás, quando Jonas foi engolido, ele foi para a barriga do peixe, não foi, Rivaldo, para a barriga do peixe. Jonas foi para o ventre. É diferente a barriga do ventre, sim ou não? É diferente. Se ele fosse para a barriga, ele seria triturado, mas ele foi para o ventre. E o ventre fala do quê? Ventre é onde que é gerado. Naquele momento que Jonas estava no ventre do peixe, ele estava sendo gerado, de fato, um verdadeiro, um único profeta de Deus, com experiências diferentes, restaurado, renovado, estava sendo gerado no ventre do peixe. Fala de geração. Sabe o que eu quero te dizer com isso? Deus hoje aqui está mudando rota, e Deus está te gerando. Você entrou nesta rota que é tua. Você até entrou nesta rota, você está recalculando esta rota, e neste ventre do peixe, porque você ainda está. Jonas estava sendo gerado lá. Deus está te gerando um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você vai começar a profetizar, você vai começar a crer, você vai começar a acreditar. As coisas vão acontecer, porque você está sendo gerado nesse ventre aí. Às vezes você não está entendendo o processo.
Eu sempre costumo dizer que o processo te leva ao propósito, o propósito te leva à promessa. É necessário esse processo, é necessário esse ventre, porque Deus Ele quer te amadurecer, Deus Ele quer fazer você crescer. E se tem um lugar melhor para Deus fazer isso, é ventre, porque ventre fala de uma nova geração, e Deus está gerando homens e mulheres de Deus aqui para um propósito extraordinário. Recebe esta palavra em nome de Jesus. Falei, Deus, tem Jonas? Deus falou, tem, filho, tem Jonas. E eu preciso que eles entendam, que eles obedecem a minha voz, obedecem a minha vontade, obedecem o meu chamado. E Deus me mostrava isso, pessoas com sonhos, pessoas com objetivos. Aí eu até falei assim, Senhor, mas passou os 21 dias, tanto ouro, tantas coisas, tantos milagres, tanto cura, mas ainda tem pessoas que estão fugindo do chamado, tem pessoas que estão fugindo, tem pessoas que não acreditam, e estão na situação de Jonas, mas eu amo elas, eu amo ele, eu amo ela, e eu quero trazer eles de volta, assim como Jonas foi vomitado, espiritualmente, Deus está fazendo você sair para fora hoje. Deus está ressuscitando Lázaro, que estava todo enfaixado, todo amarrado. Satanás ainda tinha alguns acessos na sua vida por causa da sua incredulidade, por causa da sua dúvida, por causa do seu medo. O medo, o diabo atua. Na incredulidade, Satanás atua. Na dúvida, Satanás atua. Jonas tinha tudo isso, medo, ele era incrédulo, foi incrédulo aqui. E Deus não podia fazer nada com Nínive, porque Deus queria usar alguém. Deus, Ele quer te usar. Tem lugares que Deus só vai acessar por causa de você. Tem lugares que o apóstolo vai acessar, mas tem lugares que é eu que vou acessar. Tem lugares que é você que vai acessar, e Deus conta com você. Ah, mas o apóstolo já está fazendo muita coisa. Não! Deus, Ele quer que você seja incluso nesse propósito. Deus quer te usar em outros lugares. Deus também quer te levar às nações. Deus não quer que você só financie, Deus também quer te levar às nações. Deus, Ele quer te levar a lugares. Deus, Ele quer te dar as nações também. Vamos juntos. Ou vai separado, mas tudo é para o mesmo propósito. E Deus, Ele quer te usar. Para de ter medo. Para de fugir do teu chamado, do propósito de Deus, do chamado que é de Deus. Deus te plantou aqui. Teve pessoas que entrou aqui e falou assim, hoje vai ser meu último culto naquele lugar. Passou os 21 dias e Deus não falou comigo. Você falou desta forma, se Deus não falar comigo hoje, eu nunca mais piso o pé nessa igreja. E Deus está me usando hoje para dizer, o teu lugar é aqui, eu te plantei aqui, vou cumprir os seus propósitos na tua vida aqui, e eu vou te levar às nações aqui, queira você ou não. É aqui, para de fugir daquilo que eu estabeleci para você, do meu propósito. Persevere naquilo que Deus tem projetado para você. Aí Jonas vai. Irmãos, não espera o peixe, não espera o grande peixe. Se você for inteligente, você não vai precisar aí esse grande peixe te pegar, né? Não espera. Deus já quer te poupar disso. Ele foi vomitado lá na praia, aí ele vai. Mas irmão, Jonas era muito teimoso, era que nem o povo de Israel. Era que nem o povo de Israel. Porque Deus não teve nenhum problema em tirar o povo de Israel do Egito, mas o maior problema de Deus foi tirar o Egito do coração do povo. Deus teve que usar 10 pragas para tirar o povo do Egito, depois teve que usar os 10 mandamentos para tirar o Egito do povo. Porque só a palavra de Deus que nos limpa, que nos purifica, ela nos transforma por dentro, para que possamos gerar a glória de Deus por fora. É pela palavra. E foi um processo terrível. 12 dias era para ele chegar na terra que mana leite e mel. Mas demoraram quantos anos? Irmãos, 12 dias é facinho, fichinho. Agora 40 anos, irmão. 40 anos. Meu Deus do céu, você fica pensando nessas coisas, você fica louco. E às vezes a gente passa por isso. Às vezes o que Deus tem para te entregar é só um estralar do dedo. E às vezes você fica tardando e atrasando o seu ministério, atrasando o que Deus tem para você. Tem pessoas aqui, irmãos, que era já para estar longe, ó. Tem pessoas aqui que já era para estar longe, era para estar vivendo o melhor de Deus, era para estar vivendo grandes coisas em Deus, em outro patamar espiritual. Mas a dúvida, a incredulidade, a falta de submissão, a murmuração tem feito você descer de nível.
já era para estar longe há muito tempo, já era, mas não tem como, enquanto que você não aprender esse processo, não tem como Deus falar com você, não tem como você, se você não acreditar. Aí Jonas foi lá para Nínive, irmão, foi a pregação mais rápida do mundo. Jonas só chegou lá e falou assim: olha, arrependei-vos, porque o Senhor vai destruir essa cidade em 40 dias, e saiu, foi embora, pronto. Deus só queria uma boca para poder profetizar, Deus só queria que ele obedecesse, ele foi, mas só que Jonas estava tão assim, porque assim, o problema de Jonas era o seguinte, Jonas, ele sabia que Deus era misericordioso, porque Jonas só queria a palavra para eles, para os judeus, não para os gentios, não para o povo pagão. Aí Jonas falou assim: ó, se eu profetizar, Deus é bom, Deus vai mudar o coração desse povo. Tanto que você vê a história, o texto, nós vamos ler por causa de tempo, você vai entender que Jonas começou a brigar com Deus. Não, Deus, esse povo não, esse povo não, esse povo não, esse povo é maldoso, esse povo não, esse povo vai vir para cima de nós. Deus falou: Jonas, profetiza para o povo, prega para o povo. Aí ele foi, pregou e ficou só de camarote, lá do outro lado da montanha, esperando a destruição. Deus vai destruir, Deus vai destruir, Deus vai destruir, Deus vai destruir, não é possível, Deus vai destruir. E ele ficou lá, passou 10 dias, 15 dias, 20 dias, 30 dias, e Deus ali falando com ele, ele ficou lá no sol. Aí interessante que Deus é tão bom, que quando que ele estava lá no sol, a Bíblia diz que Jonas assim, ele fez uma árvorezinha pequenininha para tentar cobrir ele do sol, que estava muito quente, muito causticante, e aquela árvore murchou, e Deus fez brotar uma árvore rapidinho ali, com umas folhas mais largas, para cobrir ele do sol. Ele ficou feliz, com aquela árvore, com aquele arbusto que nasceu no deserto. Ele ficou tão feliz que no dia seguinte, Deus enviou um verme. Deus envia um verme, para poder acabar com aquela árvore, mastigá-la todinha, e agora Jonas ficou no sol e começou a murmurar: Deus, eu estava com uma árvorezinha aqui, agora o Senhor me enviou esse verme aqui, e agora estou num sol causticante. Fala assim: Jonas, né, você quer misericórdia para ti, e eu não posso ter misericórdia do povo, só estou esperando ele se arrepender, Jonas, só estou esperando ele se arrepender. Interessante que a natureza obedeceu a Deus, a tempestade obedeceu a Deus, o peixe obedeceu a Deus, e até o verme obedeceu a Deus, mas o profeta não queria obedecer a Deus. A gente começa a ler a Bíblia, a gente fica louco, pastor Adriano. Eu falei: meu Deus, a tempestade obedeceu a Deus, Johnny, o peixe obedeceu a Deus, o verme obedeceu a Deus, mas o Jonas, o profeta, que era uma mala, não quis obedecer a Deus, ficou teimando. Tem gente que é assim, irmão, ele é teimoso, e sofre, bate daqui, e bate ali, a chubrapa aqui, bate na pedra, bate daqui e sofre, põe culpa em um, põe culpa no outro, põe culpa na esposa, põe culpa no filho, chuta o gato, chuta o cachorro, é teimoso. E Deus está falando: creia, eu tenho o melhor para você, seja sensível à minha voz. Quem que você é nesta manhã? Você é Jonas, que você vai continuar nessa tempestade, ou você quer ser Jesus, que vai acalmar a tempestade da sua vida, da sua casa, dos seus negócios? Para de sofrer. Tem crente que sofre à toa, irmão. Quem tem que sofrer é o ímpio, no pecado, na prostituição, tem que sofrer. Agora o crente não, Deus tem o melhor para nós, é só você ser sensível à voz do Espírito Santo. Ouve. Talvez você está falando muito, Deus está assim, ó. Quando Deus vai falar assim: Senhor, meu Deus e meu Pai, que não sei o que, não para de falar, ficar falando. Deus fala. Aí quando Deus respira para falar, você não para de falar. Deus, por que você não fala comigo? Você não para de falar. Eu quero falar com você, mas você não para de falar. Você quer ser mais esperto. Já viu aqueles crentes que começam a discutir Bíblia com Jesus? Já viu? Não, porque a sua palavra diz lá no livro do profeta Isaías, né? Capítulo 53, Senhor, que não sei mais o que, porque lá em Salmo 23, a sua palavra diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Começa a discutir, o Senhor fala, fica só assim. Eu sei. E o Senhor quer te abençoar, quer falar com você. Então às vezes o Senhor só quer que você ouve a voz dele. Jonas foi teimoso. Aí Jonas estava lá de camarote, mas Deus não destruiu Nínive. A Bíblia diz que Nínive acatou a palavra de Jonas, e a Bíblia diz que houve um grande arrependimento em massa. Todos, interessante que a cidade de Nínive era grande cidade, era uma cidade muito grande e poderosa. Jonas foi a um lugar, anunciou essa mensagem, e aquela mensagem foi percorrendo. Os reis falaram assim: olha, vamos se arrepender, a partir de agora ninguém come, vou fazer um mandato aqui, ninguém come, todo mundo agora vai se arrepender ao Deus de Jonas, até os animais vai jejuar.
Ô, irmão, o que já fez um jejum assim que você nem quis que seu cachorro comesse? Eu já cheguei nesse mistério aí. Eu falei, hoje não vamos, nem o cachorro vai comer. O que já fez ou não? Ou só eu que fui louco já? É bíblico, está na Bíblia. Está na Bíblia, nem os animais se alimentaram agora. Nem o cachorrinho vai comer. Pode chorar, pode gemer. 3 dias. Ninguém vai comer. Eles fizeram. Se tiraram as roupas de rei, tiraram as vestimentas de roupa de rei, o rei tirou a sua vestimenta, e todos se vestiram de pano de saco, de sinal de humilhação, e se encurvaram, se renderam ao Deus Todo-Poderoso, se humilharam, confessaram os seus pecados. Jonas estava olhando, é agora, é agora, é agora, é agora, é agora. Enquanto que ele estava dizendo é agora, o povo estava se arrependendo em massa, orando e chorando, e o profeta duro turrão estava lá nervoso. Irmãos, a palavra é de Deus, a palavra não é minha. A palavra é de Deus, a palavra não é tua. Deus, Ele faz como Ele quer. Deus, Ele opera como Ele quer. Deus trabalha como Ele quer. Deus, Ele age como Ele quer. Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele é fiel. Deus só quer que nós aceitamos. Deus só quer que nós fazemos a vontade dEle. As demais coisas é Deus que faz, vai ser acrescentado. Tudo é Ele que faz. Você só tem que obedecer. Você só tem que acreditar. Aleluia, é simples. Mas é difícil, creia, obedeça. Mas eu não estou vendo nada, creia, obedeça. Para de ficar só de camarote vendo passar 21 dias. Para de ficar só de camarote esperando culto e mais culto e as coisas nada acontecendo. Eu vou ficar aqui ainda, olha, eu vou ficar aqui. Não, se envolva, se entrega, fala, Deus, eis-me aqui, me envia a Nínive. Nínive hoje é o centro da vontade de Deus para a tua vida. Nínive é o local aonde que ainda não rompeu na tua vida. É o que Deus espera de você. É Nínive. Até quando você vai ficar fugindo para Tarsis? Até quando? Você já entendeu hoje que não tem como você fugir dele. Ele te ama. Enquanto todas as vezes ele vai falar com você. Tem pessoas que é tão teimoso. Eu vejo aquelas pessoas que saem do Nordeste, vou para Minas Gerais. Aí chega em Minas Gerais, nada dá certo para ele. Aí sai de Minas Gerais e vai para o Acre. Chega lá no Acre, nada dá certo para ele. Eu vou mais longe ainda, vou lá para a Espanha. Chega lá na Espanha, nada dá certo para ele. Já sei. Eu vou lá para o Balneário Camboriú, aqui ninguém vai me ver, ninguém vai me enxergar. Aí passa um avião na praia. Não tem jeito. É por isso que o apóstolo fala, quem, irmão, quiser ir para o inferno, ficar dentro do vento do peixe mesmo para o resto da vida, vai ter que sair de Balneário. Porque aqui, irmão, até os desviados tá... Né? Não tem jeito não. Aonde você estiver, Deus vai estar indo ao seu encontro. Ou Ele vai vir através de uma tempestade. Olha, cuidado, ou Ele vai vir através de uma tempestade, ou Ele vai enviar o verme, ou Ele vai enviar o peixe. Eu acho melhor você não passar pela tempestade. Não fique esperando o peixe. Não fica querendo andar de submarino, né? E também não fique esperando o verme. Deus, Ele tem o melhor para a sua vida, para a sua casa, para o seu ministério, para a sua família. Vamos ficar de pé nesta manhã. Aleluia. Quantos que ouviram e entenderam a mensagem de Deus nesta manhã? Diga, eu não vou fugir dos planos de Deus para a minha vida. O que Deus prometeu para mim é muito maior. Eu obedeço, Senhor, a sua vontade. Ainda que doa, eu obedeço a sua vontade. Mas o Senhor pede para mim fazer mais alguma coisa aqui. Porque, irmãos, quando a palavra de Deus ela é pregada, a gente crê naquilo que nós pregamos, e o Senhor falava para mim. E quando que eu estava aqui agora fazendo essa declaração com vocês, o Senhor falou, chama pessoas aqui na frente. E ore por elas, porque nesta oração, lembra da chave? Eu vou estar abrindo portas. Eu vou estar abrindo cadeado, se Ele acredita. Porque tem pessoas que eu tenho colocado sonhos, projetos, negócios, em prol do reino, da minha vontade. Tem pessoas que têm ministério, tem pessoas que têm a chamada, mas eles não acreditam, é uma dificuldade muito grande. Deus, Ele quer te usar. Já veio aqui a primeira pessoa, venha, Deus, Ele quer te usar, Deus, Ele quer te usar de uma forma sobrenatural. Deus, Ele não quer que você continue andando de peixe submarino. Deus, Ele não quer que você sofra com verme. Deus, Ele não quer, Deus, Ele quer que você avance, que você cresça. Para de atrasar o teu ministério, para de atrasar a tua chamada.
O Espírito Santo está aqui, irmãos, nesta manhã, operando, agindo. Vai orando, vai orando. Cante louvor aí, abençoado. Se eu me humilhar, te humilhe. Coloque aquele pano de saco espiritual e sacrifique. Tire as suas vestes do orgulho, da incredulidade. Tire as vestes. Coloque vestes de humilhação. Você não está diante de homem, você não está diante. Você está diante de um Deus Todo-Poderoso que te chamou, que te escolheu desde o ventre da tua mãe. Mais vale um dia no centro do teu querer. Enquanto que ele canta e vai orando, vai orando, vai acreditando, vai crendo, sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte.